começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco! E bora continuar a saga Desatando Nós, galera! O capítulo 20, tá? Hoje o Zé tá aqui do meu lado, novamente, depois de muito tempo, então o cast não vai ser... O meu capítulo vai ser um pouco diferente, porque ele tá aqui, a gente vai comentar junto, vai conversar junto, igual a gente fez nos primeiros, né? E provavelmente esses dois últimos aqui a gente vai conseguir finalizar junto aí pra gente trocar uma ideia sobre a obra do Vincent. E lembrando que depois desse ainda tem mais um episódio aqui no cast que a gente vai trazer o Vincent aqui para responder algumas perguntas, conversar um pouco, saber um pouco do autor da obra Desatando Nós, tá bom, galera? Então a gente vai seguindo aqui, vamos começar com o capítulo 20, Nó. Será que vai desatar os nós agora, Zé? Será? Ou vai dar um novo nó para ter na próxima temporada, no próximo arco. Também, pode ser. Então, vamos lá. Aqui está. Miron, sempre empolgado, entregava o pingente com a armadura de Carina para Iro. Novinha em folha. Valeu! Segurando-a pela corrente, Aquilha bomba... Nossa senhora! Aquilha bamboleava com seu brilho perolado em frente aos seus olhos. Anda, experimenta! O garoto estava mais animado que o próprio dono do traje. Ah, verdade! Arrumou o corpo para vesti-la, mas uma voz o interrompeu. Oi, Miron, eu vim buscar minha armadura. Era Alexia, entrando na morada do escultor. Claro, vou lá buscar. Caminhou para os fundos com sua corrida elétrica. Os dois ficaram sozinhos. Não se falavam desde o dia anterior, quando se desentenderam e ela acertou um golpe no jovem. Boa tarde, ele disse, batucando no balcão, evitando se olhar. Como tá seu ombro? Ela apontou para o local atingido por Agatha. Já não dói mais. Um silêncio incômodo se fez quando o papo de elevador terminou. Logo ouviram as pancadas secas dos passos apressados do garoto retornando com a armadura. Uma armadura de Volan saindo! Obrigada, Miron. Ela sorriu pegando o pingente. O menino colocou as mãos na cintura, orgulhoso do seu trabalho, e observou a dupla. O que aconteceu? Perguntou fechando a cara. Quê? Iro respondeu. Vocês dois têm alguma coisa errada. Olharam-se de relance, encabulados com a exposição. Não foi nada. Obrigada pelos consertos. Ela falou, depressa e se retirou, com Iro indo logo atrás. Ali, espera, eu queria... Do lado de fora, os dois deram de cara com Jade. Ele percebeu pelo olhar da mestra que não tinha boas notícias. Garotos, sua voz estava embargada. Venham comigo. Sem falar mais nada, levou-os até os jardins. Seu comportamento despertava a preocupação de ambos. Fez os jovens sentarem em um banco. Me prometem que vocês serão fortes? Suas primeiras palavras já foram suficientes para que arregalassem os olhos, esperando o pior. A aura da constelação de Touro acabou de se apagar. Espantada, Alexia cobriu a boca com as mãos e Iro se levantou. Como assim apagou? O que isso quer dizer? É exatamente o que vocês estão pensando. Fazia força para segurar o choro. Quando uma aura zodiacal se apaga, significa que seu cavaleiro de ouro, morreu. O garoto colocou as mãos na cabeça atordoado. Não pode ser. Uma amazona de ouro morta. Vocês viram como foi quando eu enfrentei Deimos? Ela fez uma pausa, colocando a mão no abdômen ferido em batalha. Se ela tiver cruzado com ele, ou outro deus, não é de se surpreender. E o Thales? Alexia se ajeitou no banco com as sobrancelhas arqueadas. Esperava por más notícias. Iro andava em círculos, ansioso. Não temos como saber, infelizmente. Eu vou atrás dele. Estava decidido, mas Jade o segurou pelo braço. Não,
Rubi já partiu numa busca. Rubi? A garota estranhou. Por que não mandaram minha mestra, que é rastreadora? Controlando a situação, a Dourada fez o rapaz se sentar novamente. Então ela se ajoelhou, olhando-os nos olhos. Ele decidiu ir atrás de seu discípulo. Essa missão não poderia estar em melhores mãos. Confio plenamente nele. Tudo que nos resta agora é torcer, tá bom? Fizeram que sim com a cabeça. Ela repousou as mãos nos joelhos de ambos. Não hesitem em me procurar caso precisem de algo, por favor. Eu sei como essa apreensão pode ser debilitante. Só tentem ser fortes e tenham um pensamento positivo. Levantou-se respirando fundo. Agora preciso resolver alguns assuntos. Vai ficar tudo bem, garotos. Tomou o rumo das 12 casas. Os dois ficaram ali em silêncio, em meio à preocupação que se abateu sobre eles. Seu desentendimento não parecia mais grande coisa. Desculpa, Hiro começou. Eu passei dos limites. Insultei sua mestra. Tava frustrado, irritado. Acabei jogando nela todo o peso do que eu tava sentindo. Tudo bem. Eles finalmente se olharam. Eu perdi o controle. Ela fez uma pausa, pensando em como explicar o que sentia. Não é questão de estar certa ou errada. Não devia nunca ter te atacado. Não vai mais acontecer. Mas que eu mereci. Ele disse dando uma risada encabulada. Não mereceu. Você só estava dando a opinião. Não foi justo da minha parte. Acho que a gente acabou descontando frustrações um no outro. Hiro coçou a cabeça. É verdade. Sabe, pela primeira vez, a minha mestra tinha demonstrado que se importava de verdade comigo. Ela foi tão gentil, do jeito dela, lógico, mas eu não me lembro da última vez que eu vi ela tão afetuosa. Por isso você ficou tão irritada com o que eu falei. Fez cara de culpado. Desculpa mesmo. Mas eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. Eu sei o quanto te fazia falta. Ela deu um sorriso e então pegou a mão dele. Nunca deixe de se expressar quando vir algo errado, tá bom? Tá, e você nunca deixe de ser essa pessoa forte e determinada. É a minha inspiração para ser também. Compartilharam um sorriso e selaram as pazes com um longo abraço. Até tentaram desviar os olhares, mas, como polos opostos, atraíram-se. As bochechas coraram. Hiro notou como os cabelos flamejantes da garota ficavam bonitos reluzindo ao brilho do luar. Ela fez o mesmo com os olhos verdes do rapaz. Sem graça, o cavaleiro tirou do bolso uma nova atadura. Me ajuda? Tentava quebrar o silêncio. Você ficou boa nisso nos últimos dias. Não sou sua enfermeira. Alexia deu uma bufada, mas revirou os olhos e aceitou. Começou a remover o curativo velho do ombro do jovem. Com o cair da noite, a atmosfera do santuário ficou sinistra. O movimento era baixo e o silêncio pairava. Uma fina camada de névoa encobria levemente a visão. E aí, Zé? Tá? Eu achei interessante aqui também, achei legal, porque vem aquela parte de emoção, né? O Vincent sempre, eu já comentei em outros capítulos, o Vincent sempre vai isso. Ele vai lá em cima e depois ele volta ali um pouquinho mais calmo, desenvolve um pouco mais os personagens. No capítulo 18, o Hiro e a Alexia tiveram uma briga, eles brigaram. No capítulo, acho que não sei se no 16 ou no 17, eles estavam naquele meio que aquele romance lá, que eles estavam vendo as estrelas e tal. Aí depois eles tiveram essa briga, eu falei, caramba, mano, tava tão romântico, tão love ali, os dois, negócio os dois brigaram e tava meio que sem se falar, né? Aí aqui também é bem emocionante o jeito quando a Jade vem contar pra eles que a Esmeralda sumiu e eles não sabem o que aconteceu com o Thales, né? Então também tá bem legal aqui pra mim desenvolver nessa parte. E eu não sei se eu viajei demais, mas eu achei que tava rolando romance agora nesse momento, que eu falei assim, pô, ficou aquele negócio ali, ó, o olho verde, o cabelo dela brilhando com a lua. Aí ele pegou, pôs a mão no bolso, parecia que ia tirar uma rosa, alguma coisa pra meio que galantear ela, né? Tirar uma atadura. Ah, mas eu não sou sua enfermeira, mas vem aqui, né? Aí eu achei que tava rolando igual aquela cena da Saori com Seiya, né? Que eles estão lá, o Seiya lutando contra o Cavaleiro de Corvo.
Aí ele pega a Saori, né? Ah, você acredita em mim? Acredito. Daí ele se joga no penhasco. Aí dia seguinte ela tá lá, ele tá meio que desmaiado, ela vai beijar ele, daí a China chega tesourando. Sim. Eu achei que tava rolando meio que um romance, assim. Talvez o Vince vá por essa linha, né? Do Kurumada de raramente ter um romance, mas se tiver, na hora do vamos ver, corta. Que nem aqui. Ah, o olho verde, não sei o que, o cabelo tal. Tirou coisa do bolso, fala, tirar a rosa. Não, matadura só tá colocando a atadura no ombro ali, nada demais. Então fica meio que no ar. Tem uma curiosidade também, será que o Vince vai colocar alguma coisa assim de romance, de beijo, de... Porque em Cavaleiros a única coisa que você vê assim que tem relacionamento mesmo que acontece é o Shiryu com a Shunrei, né? Tanto que depois até em Ômega, que é com a autorização do Kurumada, tem lá o filho deles que é o Ryuro lá tal, que muita gente diz que na verdade é o filho do Shun, né? Mas deixa em off. Tirando isso daí, tem só aquela relação, né, da Mino, né? Mino com Seiya, mas também não vai muito pra frente. Então, será que o Vince vai fazer essa linha curumada, assim, de dar a entender, mas não aprofundar em romance? Ou será que ele vai fazer alguma coisa do tipo? Eu acho que seria interessante. Eu tenho vontade de ver uma obra de Cavaleiros que tenha um casal ali, aí de repente, sei lá, uma cavaleira, que nem aqui, Amazona de Ouro, casada, não casada, vai, namora com um outro cavaleiro, sei lá, de prata, de bronze ou de ouro mesmo. Aí de repente tem uma batalha, eles lutam e um dos dois morre. Aí fica viúvo, tipo, daí fica, pô, você matou meu marido. Aí na próxima luta, a mulher lá, que é a Amazona, vai lá e quer vingar o marido. Tem algumas coisas do tipo assim que eu sabe, eu acho que acrescentar ia ficar uma coisa legal na história, né? Já que o Kurumada não foi pra esse lado, quem sabe o Vince colocando isso na história seria uma coisa interessante. Eu acho que tem chance de ele colocar alguma coisa assim. Ah, o mais próximo aqui é Alex e o Hiro, por enquanto, e Sim. tava o Thales e a Horus, quando ele foi lá e matou a... Então, eu não sei se vai chegar a esse ponto de realmente ter algum romance muito explícito, né? Por enquanto tá esse flertezinho, né? Esse flertezinho aqui, o flertezinho ali. Mas vamos ver, se ele colocar algum romance, vai ser interessante, porque querendo ou não, eles são pessoas, são humanos, né? Então eles têm que ter uma parte sentimental ali, parte amorosa, né? Um relacionamento com alguém, né? Então eu acho que seria interessante colocar na obra, né? E esses Cavaleiros de Amazonas são tudo naquela idade que os hormônios estão a mil, né, meu? 15 anos, 17 anos, 19 anos, então é até meio estranho, surreal, assim, não ter nada nem Cavaleiros do Zodíaco que tem um relacionamento ali e tal. Até o negócio da Saori com o Seiya, eu acho que naquela cena ali o Kurumada ele devia deixar eles se beijarem mesmo, e daí a China chegar e ver eles se beijando e ter um negócio assim, porque dessa idade que eles têm aí, cara, é difícil não ter uns romances, uns flertes, uns negocinhos assim, né? Então, por mais que tenha lutas, batalhas, eu acho que essa é uma coisa interessante colocar em Cavaleiros, esse tipo de coisa. Vamos ver se vem pro segundo livro. Vamos ver, vamos ver. Aí aqui o Rodrigo falou aqui, ó. Ai, achei o Thales agora. E o amor. O Next Dimension, Shiryu e Shunrei adotam um bebê. Aham. É adotado o Liu? Não, é que assim, Next Dimension. Next Ah, tá, Dimension no Next. é Tá, escrito como é que eu pelo tava Kurumada. pensando no Ômega aqui O agora. Ômega, tipo assim, o Viajei, Ômega, viajei. ele é, digamos, canônico porque o Kurumada autorizou, mas não foi ele que escreveu. Então, se ele for do anime pro Next Dimension, né? Aham. Daí, esquece, nem existe Esquece Ryuru, o não Ômega. esquece o Ômega. Não, viajei, Aí tem viajei um que agora. adota um Viajei. bebê lá, né? Aí beleza, então vamos seguindo aqui, galera. Aquele papo de alguém infiltrado no santuário, disse Hiro. Será que a gente não tava pirando demais? Por que acha isso? Estava concentrada, desatando o nó apertado da atadura que envolvia o ombro dele e passava por debaixo do braço. Eu sinto que a essa altura um infiltrado já teria feito algo mais grandioso. Você não tem como saber seus planos. Estava quase conseguindo. Além do mais, até mesmo a Jade estava com desconfianças. Deve ter alguma verdade nisso. Talvez. Mas é difícil de acreditar que alguém conseguiria estar infiltrado aqui durante tanto tempo. Algum cavaleiro de ouro ou grande mestre já teria percebido. Não sei não. Pode ser alguém que você menos espera. Uma dor aguda irradiou do ombro do jovem e o fez dar um grito. Cara, Zé, aqui agora o Thales sumiu, ninguém sabe do Thales, não pode, velho. Se o Thales for um infiltrado, vai ser muita sacanagem do Vincent, velho.
Mas daí que é bom, quanto mais sacanagem, mais fica chocado. É, Então, mais é. emoção dá, né? Mas, pô, Monstro Talent, eu sacanagem, quero ver o mano. circo pegar fogo. Pra mim, quanto mais absurdo tiver aí, vai. Ai, nossa, isso é foda. A cabeça girou. Achei que você fosse desmaiar. Desculpa, ela disse. O nó estava muito preso, mas agora consegui. Que susto! Achei que já tivesse todo cicatrizado, mas esse ferimento aí é persistente. Alexia avaliou a lesão. Iro continuou falando. Mas acho que você tem razão. Pode ser até mais de um. Uma grande conspiração. O que você acha? A garota estava em silêncio. Ali? O jovem se virou e a viu em choque, com o olhar perdido. O que foi? Ela se levantou abruptamente com as mãos nas têmporas, andando de um lado para o outro, ofegante e pensativa. Pegou-o pela mão e saiu em disparada na direção das 12 casas, arrastando-o junto. Vem, a gente precisa correr. Que isso? Ali, está me assustando. Não, não, não! Estava tão atônita que nem conseguia organizar os pensamentos. Falava consigo mesma sem respondê-lo. Ali, você tá me assustando pra cacete, fala comigo! A gente tem que ir, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Você tava certo. Certo? Já passavam a vazia casa de touro, quando uma sensação horrível recaiu sobre eles. Dois cosmos poderosos entraram em ação mais adiante em seu caminho. Alexia apertou o passo. O que é isso? Ele suava frio. Começou! A Amazona tinha uma expressão horripilante. Pararam logo na entrada da casa de gêmeos. Iro, por favor! Buscava uma resposta que acalmasse seu coração. Onde mesmo que você foi ferido assim? Que? Eu já falei, foi Agatha que... Iro! Ela o interrompeu. Esse ferimento é igual ao que eu vi no corpo da Aura. Não é possível. Agora, ele é que estava desnorteado. Mas isso significa que... Venham. A voz de Pérola estava na entrada da casa, observando-os. Vocês também sentiram, não foi? Temos que ir. A senhora, que sempre tinha algum traço de gentileza em seu rosto, agora exalava apreensão, tal qual os jovens. Atravessaram casa por casa em disparada, sem se preocupar com mais nada. O aperto no coração dos três crescia à medida que avançavam. Quando cruzaram a casa de Virgem, perceberam. O que quer que estivesse acontecendo vinha da morada de Libra. Iro se desesperou. Avançou na frente delas com a mente embaralhada. Iro, espera! Alexia implorou para que não fosse descuidado. Sem sucesso. Adentrou a casa. De imediato percebeu que não havia um ruído sequer. O silêncio, junto com sua ansiedade, quase o deixaram louco. Sua respiração ofegante e o coração pulsando em suas orelhas era tudo o que conseguia ouvir. Alguns passos mais à frente, seus pés encostaram em algo molhado e ele parou para analisar. Sangue. Levantou a cabeça novamente e, num dos cantos da casa, viu o que mais temia. Jade estava caída, encostada em uma pilastra. Numa das saídas laterais da casa, viu Agatha sumindo nas sombras da noite. Correu até a mestra e apoiou a cabeça dela em seu colo. Jade! Jade, por favor, fala comigo! As lágrimas já corriam pelo seu rosto. A Amazona tinha 15 feridas iguais às dele espalhadas pelo seu corpo. Estavam abertas, expelindo sangue. Ela abriu os olhos com dificuldade. Oi, garoto. Nesse momento, Alexia e Pérola os alcançaram e se depararam com a cena horrível. A agulha escarlate, disse Pérola, com um grande pesar em sua voz. A jovem não sabia o que fazer. Sua mestra havia atacado Jade no santuário, dentro de sua própria casa. Como? Com o momento de afeto que tiveram, como era possível ser capaz de algo assim? E escute, Hiro. A dourada tossia, já quase sem forças. Não se esqueça. Nós podemos mudar o rumo. Seja Aquilha, garoto.
Tombou a cabeça para o lado. O cosmo se apagou. Jade! Jade! Um grito dolorido irrompeu de seus pulmões. Um choro que nunca lhe havia acometido o envolveu. As lágrimas despencavam como um rio de sofrimento. Alexia se ajoelhou e o abraçou pelas costas, dividindo com ela a dor. Encostaram seus rostos, unindo seus choros em um só. Desculpa, desculpa, desculpa. Era tudo que a garota conseguia balbuciar em meio aos soluços. A culpa a afogava mais que seus prantos. Culpa de ter defendido a mestra, de não ter percebido antes. Culpa de não ter confiado nele. A dor parecia partir e ir ao meio, queria ir no lugar dela. Nem o abraço de Alexia trazia algum tipo de conforto. Sinto muito, Iro. Pérola também, bastante abalada, aproximou-se. O santuário não é mais seguro para você. Os dois jovens se viraram e fitaram a senhora. Ela colocou a mão no ombro de Alexia. Num primeiro momento, o gesto foi de carinho. Em seguida, a empurrou. Então, estendeu o braço na direção do garoto. Outra dimensão. O lendário golpe de gêmeos. Um portal se abriu. A jovem se segurou em uma pilastra, lutando contra a força do vácuo que a puxava. Já o cavaleiro foi sugado para dentro. Pelo que lhe pareceram séculos, vagou por dimensões. Viu planetas e sistemas solares passarem por ele. O próprio tecido do universo se dobrou ao redor de seu corpo, ficou à mercê do cosmo de Pérola. Num instante, a entrada se fechou bem diante dos seus olhos. Ela não estava mais lá. Sem sua mestra, traidora do santuário e com o paradeiro desconhecido de Thales, Alexia viu Iro evaporar sem deixar rastros. Estava sozinha. E foi mais um capítulo. Esse aqui foi bravo, velho. Eu tava desconfiando talvez de algum Cavaleiro de Ouro, mas eu não, de verdade eu não tava desconfiando da Agatha. Eu não tava mesmo. Pegou de surpresa. E isso que é interessante, né? Porque ele deu várias dicas, meio que puxando nossa atenção para outros que seriam traidores, né? E no fim das contas era uma pessoa que a gente nem imaginava. E daí o que torna tudo mais chocante, né? Igual o Rodrigo tá na live falando ali, ó. Mano, a Jade não, Vince, me aguarde. Mano, tô perplexo. Tipo, eu acho que isso que eu... Olha lá, Rodrigo, como assim meu signo traidor? Não, eu acho muito legal. Eu dar os parabéns pro Vince, que eu acho que para um escritor é isso que ele espera, né? Que as pessoas que leiam sejam impactadas, né? Gere alguma coisa, né? Porque imagina, se você escrever um negócio, a pessoa lê e, tipo, não tem reação nenhuma, você não fez nada, né, na vida da pessoa. Agora, quando você escreve um negócio que a pessoa fica perplexa, ansioso, ou vibrando, ou triste, não sei o quê, demonstra que você conseguiu, através da escrita, transformar, né, o sentimento da pessoa e tal. E eu tô igual o Rodrigo ali. Meu, como assim? É muita informação, você absorve. Mano, como assim e tal? Não, eu também. A hora que eu tava lendo aqui, eu fiquei um pouco emocionado. Porque eu gosto da Jade. Eu não queria que ela morresse, né? E a hora que ela vê o golpe ali, o ferimento do Iro, né? Que ela vai correndo e já entende que a Alexia já pega na hora e já entende que é a Agatha que tá sendo a traíra da história, né? Então, esse capítulo aqui foi bem legal também, foi bem impactante, né? Só não vou falar que tá terminando de desatar o nó aqui, né? Mas realmente deu andamento na história aqui e agora a gente vai ver o rumo que vai dar, né? Agora vai ter o próximo capítulo, que é o epílogo, é o final desse primeiro livro. E como que será que vai terminar? Se o Vincent já terminasse aqui, já ia ser bravo o negócio, né? Eu já ia querer ver o outro livro já. Ia querer saber mais da história, né? Essa coisa assim, o Iro foi vaporoso, deixa rastro. Você acha que no próximo, sabe, no epílogo, no próximo arco, sei lá, digamos que ele pegou outra dimensão e daí Ares vai pegar ele vai acordar num lugar assim com Ares do lado dele, falando, viu, então, sabe sua armadura de Karina? Então, você sabe que você é um guerreiro que você tem que lutar por mim, né? Ele, mas como assim? Não, nem a pau, porque vocês mataram um monte de amigos meus lá, e eu sou amigo de Atena, já fui até na casa dela tomar um chá com ela, não vou. E, sei lá, pode ser que o cosmo dele
queira lutar por Ares, sabe? Não sei se vai pra esse lado da história. Porém, essa coisa de ter um traidor, achei interessante. Essa coisa de não conseguir descobrir quem que é o traidor e ter esse choque no final, pra mim foi o maior mérito, porque, cara, eu tava desconfiando de outras coisas, né? Até do próprio Iro e não, veio lá uma pessoa ali que a gente nem esperava. Aqui, ó, que nem o Rodrigo tá falando ali, ó, a Jade foi a melhor dourada, mano, não tô pondo fé ainda. Tô atônito aqui fazendo a janta. Agora, será que a Pérola salvou mesmo o Iro? Então, aqui ficou meio. Não sei se ela salvou o Iro, porque ela mandou ele pra outra dimensão falando: você não tá mais seguro no santuário. Entendeu? Eu acho que ela fez no intuito de salvar ele, mas mandou ele pra onde? É. Pode ser que aconteça o que o Zé falou aqui, que o Ares vá lá e encontre o Iro, né, na outra, não outra dimensão, mas no outro lugar, né? Porque que nem a gente viu no clássico, quando o Yoga sofre o ataque da outra dimensão, ele vai parar lá na casa de Aquário, né? É. Daí ele vai lutar com o Camus, né? Aqui, provavelmente o Iro foi teletransportado para outro lugar, algum lugar que ele tá seguro, ou que ele vai aprender alguma coisa nova, não sei, realmente não sei, e aqui fala, né, que a Alexia realmente estava sozinha de novo, por quê? O Thales ninguém sabe onde tá, o Iro foi mandado para outra dimensão que não vai saber onde ele tá também, e ela ficou no santuário. Vai precisar de terapia, Alexia, porque a mestra dela sendo traidora. Nossa. E provavelmente, como a Agatha é mestra dela, vão começar a desconfiar dela também. Porque ela é muito próxima da mestra. Então o santuário vai começar a desconfiar da Alexia também. E eu acho que vai ter algum tipo de desenvolvimento disso. De o santuário querer, sei lá, talvez interrogar a Alexia, querer saber mais coisa, pra ela contar mais coisa da Agatha, sei lá. E também desde o começo dessa saga, né, a gente vê que o pessoal em volta do santuário, do vilarejo e tudo mais e tal, eles participam das coisas que acontecem lá no santuário, né? Então lembra quando o Iro ganhou a armadura dele, ficou todo mundo, nossa, vai ser a armadura de Karina, mau presságio, será que ele vai trair, alguma coisa e tal. Imagine quando chegar a notícia de que tem uma traidora ali, que é a Agatha, né? Ela é cavaleira de ouro, né? Ela é cavaleira de ouro, Imagina, escorpião. a pessoa do mais alto escalão de Atena, que estava ali dentro, é uma traidora, quem garante que o Iro de Karina também não vai trair, ou que tenha outro de prata, de bronze ali? Então eu acho que vai virar um... É igual o Jesus falou, né, do pânico lá, né? Vai ficar todo mundo desconfiando, será que é só ela que é traidora? E tipo, se uma de ouro foi traidora e a gente não percebeu, quem garante que não tem outra aqui infiltrada? Até quando eu também lembro o Cavaleiro de Leão, que ele viu o Iro falando mal de Atena lá, e daí pegou ele e levou até Atena. Pode ser que ele vai pensar, meu, eu já achava que esse cara era traidor. Se uma de ouro, cara traidor aqui, sei quem garante que esse cara que tava falando mal de Atena antes de virar um Cavaleiro de Atena, e que tá com a armadura de Karina, também não é traidor. E então acho que vai começar a virar um negócio de um monte de picuinha, um monte de gente ali, um desconfiando do outro. E também tem que ver o que o Panos e junto com a Atena vão fazer, né? Sim. Porque perderam muitos guerreiros. O Iro foi lá, sei lá pra onde, qual dimensão, vai ter que resgatar ele aí. E vai ter aquela coisa de, pô, será que tem mais traidor? Eu apostaria que tem mais aí no meio. Eu acho que não vai ser só a Agatha, não. Não, eu aposto que tem mais também. Eu acho que vai ter mais alguns traidores ali. A Agatha provavelmente estava recrutando mais gente lá dentro do santuário também. Mas uma coisa que eu fiquei curioso para querer saber, e eu acho que vai acontecer, eu tava desconfiando também daquele aspirante a Cavaleiro de Ouro que o Iro encontrou lá no Que era meio cabelo, misterioso, que era meio né? misterioso. Eu acho que ele vai assumir o posto da Jade ou da Esmeralda, porque eles morreram, né? Então ele vai assumir o posto de um Cavaleiro de Ouro. Talvez. Que ele tava sendo treinado pra ser cabelo de ouro. E ele era meio É. isolado, meio misterioso. Aham. Aí pode ser que ele assuma e depois. E ele tente resolver alguma coisa também. Não que ele vai e outra coisa que pode acontecer, como tipo a Agatha é traidora, por que que ela ainda continua com a armadura de ouro? A armadura é igual o de Câncer lá. Quando o Câncer começou a fazer sacanagem, a armadura abandonou ele. A Agatha devia acontecer a mesma coisa. A armadura de ouro abandonar ela. Porém, a armadura de Câncer ficou com Máscara da Morte muito tempo. Muito mesmo. tempo. Pensa, o cara matava crianças, matava mulheres inocentes e a armadura continuou. Sim. Foi só, então pode ser que tenha um limite, assim, a armadura meio que vai dando um boi, assim, até chega uma hora que ela fala, não, chega, não dá mais. E daí Vai ela, dando um boi. tipo, pode ser que a armadura, sei lá, sentiu que o colo da Agatha era meio suspeito, isso aqui também foi deixando pra ver, né? Até que agora chegou esse momento que, tipo, não, traidora mesmo. Ou pode ser também que o Vince não pegou essa parte do clássico, assim, e falou, não, essa parte da armadura rejeitar o cavaleiro, eu não vou colocar na minha história.
Pode ser também. Aí aqui vamos só ler aqui as teorias do Drigo e depois a gente parte pro epílogo que o Zé vai seguir aqui e continuar pra gente finalizar e saber o que, que vai acontecer. Que agora parei ali, agora eu quero saber o epílogo. Agora vai ter que continuar. Vamos lá. Ah, estranho porque a Agatha foi direto na Jade. É, também tem essa. Por que que ela foi matar a Jade? Porque a Jade tava fraca, né? Então ia ser mais fácil de ela matar ali por algum motivo. Ou a Jade descobriu. A Jade provavelmente ela tava desconfiada. Lembra que a Jade falou? Não comentem nada com ninguém, mas eu tô desconfiada de alguém. E provavelmente a Jade descobriu. Provavelmente não, certeza que a Jade descobriu e a Agatha foi lá e finalizou ela, né? O Rodrigo falou que o Iro foi levado até a Marin e agora a Marin vai ajudar a jornada. O Iro quer que a Marin volte, mano. É. Então ele tá desde o começo falando pra mim, eu quero que a Marin volte. Eu acho que não vai voltar, Também mas é uma possibilidade. É, pode ser. Se o plano foi sumir com ele e falar que ele que matou Jade, traiu o santuário e fugiu. Pode ser também, é uma possibilidade. Só que a Alexia ficou. A Alexia sabe que não foi isso que aconteceu. Só que também podem não acreditar na Alexia porque ela é a parceira, é a pupila da Agatha, é parceira do Iro. Então pode acontecer isso, mas eu acho difícil também. Não, eu não quis dizer que ele vai ser traidor, Drigo, o aspirante. Eu quis dizer que, tipo, o aspirante vai assumir o lugar deles ali pra ter de novo o Cavaleiro de Ouro, entendeu? Não que ele vai ser o traidor, que ele vai resolver alguma coisa, que ele vai ajudar, entendeu? Então, beleza, Zé. Deixa eu passar aqui pra você. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui, né? O próximo capítulo aqui, que é o epílogo. E, Jesus, o que é epílogo? É a mesma coisa que o prólogo ao avesso. Ó, fica pegar no pulo agora. Epílogo é a finalização de um arco, de um livro, alguma coisa assim, né? E iniciando o próximo. O que inicia o prólogo, o que termina o epílogo. Beleza, chega a gaguejar aqui. Não gaguejou, vamos lá então. Epílogo. Fora os passos da Amazônia de Ouro, a crepitar das grandes tochas vermelhas era o único ruído no largo salão. Soldados fechavam o pesado portão atrás dela. Apesar de ferida, mantinha a compostura. Vagarosamente, caminhava até o pé dos degraus que levavam ao trono. Caiu sobre um joelho e abaixou sua cabeça. Não esperava vê-la aqui tão cedo. O homem imponente a olhava lá de cima. Sentado e com um sorriso surpreso, apoiava o queixo com sua mão. As circunstâncias mudaram, Sr. Ares. Ágata ergueu seu rosto para fitá-lo. Eres, pode me dizer o que significa isso? Surgindo das sombras, uma mulher apareceu ao lado da Amazona, bonita e com cabelos violetas. Trajava uma armadura pomposa, com longas asas. Comandante do batalhão do Fogo Vermelho se apresentando, meu irmão. Ora, a deusa da discórdia veio nos agraciar com sua presença? A dourada rosnou. Ignorando o sarcasmo, Eris levou a mão aos cabelos azulados da Amazona de Escorpião, afastando-os do pescoço. Vejamos, talvez precise só de um ajuste para... Não preciso de nenhum ajuste. Sua marca ainda funciona. Desvencilhou-se. Já estou aqui há alguns minutos e ninguém me pediu o relatório da missão. O deus da guerra gargalhou. Você me diverte sempre, dourada. Diga-me, de onde tira coragem para me peitar assim? Não respondeu. Eris interveio. Por que está aqui? Foi preciso. Um grupo que crescia a cada dia começou a suspeitar de interferências internas. Isso levou uma Amazona de Ouro a descobrir tudo e me confrontar. Ah, Jade, estou correto? Ares lançou a pergunta, para a qual recebeu de volta um aceno de cabeça. Uma Amazona formidável, realmente. Veja o que ela lhe feriu antes de você se livrar dela. Não foi nada. Tossiu, em meio a uma forte pontada nos pulmões. Suas costelas estavam quebradas, junto com as coriações em seus braços. Estavam escondidas pela armadura. Conte-nos, a deusa continuou. Em que pé estamos? Apesar de não ter concluído a missão,
o santuário está em frangalhos, com 3 cavaleiros de ouro a menos. Me certifiquei de que o ritual não seria atrapalhado por ninguém, e me livrei de suas principais fontes de pesquisa. Sim, recebemos sua mensagem. O pássaro tem sido de grande ajuda. Andou tomando decisões próprias, não? Eris tombou a cabeça analisando-a. A monotonia estava me matando. Os olhos vagaram para Ares, que se divertia com os comentários novamente. Perdemos um poderoso berserker graças a isso. A deusa não estava tão feliz com sua ironia. O que aconteceu? Minha intenção era deixar Emma entrar e completar o trabalho, sem ser visto. Por isso, bati na porta como num dia qualquer e me apresentei. Quando entrei, vi que estava investigando os nossos batalhões. Engoliu em seco, lembrando-se daquele dia. O deus da guerra cerrou os olhos, percebendo sua hesitação. Por algum motivo, ela notou que algo estava errado, então agi antes. Paralisei a menina com meu golpe e deixei que Emma cuidasse do resto. Não podia ser vista de maneira alguma. Então saí de lá o mais rápido que pude. Aquele idiota que decidiu perambular pelo santuário por conta própria. Bom, esse é um problema crônico dos integrantes de Flógios. Eris pousou a mão na testa. Falando mal da minha legião pelas minhas costas? Como se estivesse ali, desde o começo, um homem de armadura robusta deu um passo à frente. Seu cabelo era como o crepúsculo, transitando entre as cores do entardecer. Ora, mas que grata surpresa! Meu filho Cicno! Só faltam os gêmeos para estarmos completos. Ares batia com os dedos em seu apoio de braço. O que a dourada faz aqui? Cicno bufou. Ela estava nos atualizando sobre sua missão. Eris a observava com a desconfiança estampada na testa franzida. Como eu ia dizendo, Agatha respirou fundo. A ideia naquela hora era apenas nos livrarmos da pesquisadora, dos acadêmicos do santuário. Mas as coisas não correram como eu gostaria. Compreendo. Ares se curvou para a frente. Claro que suas descobertas não adiantariam de nada. Afinal, àquela altura o ritual já estava se completando. Agatha deu um sorriso. É verdade. Mas no ritmo em que ela e aquele Thales estavam desvendando os nossos segredos, algo precisava ser feito. Nós, cavaleiros... Parou. Os deuses arquearam as sobrancelhas. Pela primeira vez, a dourada perdeu a compostura, arregalando os olhos. Uma lágrima gelada de suor escorreu pela sua bochecha. Eu quis dizer, eles costumam se superar, então não podemos subestimá-los. E quanto ao garoto? Perguntou Ares. A empolgação de antes havia desaparecido. Eu o mandei junto com Esmeralda para a emboscada. Pretendia mandar a Amazona de Volans junto, mas as circunstâncias não permitiram. Imagino que Deimos tenha cuidado de ambos. Assim que ele retornar, saberemos. Eris cruzou os braços. Não, esse garoto, disse Ares. Carina? Ah, sim, é um pirralho encrenqueiro, mas está se tornando um guerreiro forte. Perfeito, deleitou-se novamente. O senhor tem certeza? Eu poderia ter arrancado sua cabeça, até mesmo a de Atena, durante esse tempo todo. Acalme-se, guerreira. Tudo em seu tempo. Cruzou as mãos em frente à boca. Como descobriram? Eris indagou. Uma série de coincidências graças ao encrenqueiro. Fitou o deus por um breve instante. Ele me seguiu até um local proibido e lá presenciou a tortura de Cocalo. Mais especificamente, quanto tempo durou. Estavam intrigados com o relato. Ela continuou. Acabei
com a sua agonia rápido. Mas na reunião contei aos outros dourados que a sessão durou a noite inteira, para não suspeitarem da minha dedicação. Para o meu azar, o Cavaleiro de Leão havia presenciado uma conversa entre Hiro e Alexia, quando ele mencionou ter tomado apenas algumas horas. E ele contou a outra dourada? Perguntou Eris. Foi o suficiente para colocar uma pulga atrás da orelha de Jade. Naquela noite, ela me convidou para sua casa, e lá me confrontou e revelou saber de tudo. Me vi obrigada a atacar. Manteve-se firme. Ela tentou contragolpear, mas já era tarde. Meu golpe já havia surtido efeito. Se recusou a agir primeiro, torcendo para que suas suspeitas não fossem reais. No fim das contas, sua piedade acabou a matando. E a sua piedade acabou expondo sua fachada. Ares sorriu. Cicno concordou com a cabeça. Não fosse sua clemência com Cocalo, ninguém suspeitaria de nada. Calou-se. Ele tinha razão. Foi seu descuido que permitiu que descobrissem a armação. Levou a mão à nuca, por cima da marca do deus da guerra. Da próxima vez, encarne seu papel com mais fidelidade. É o que os espiões fazem. Ares estalou os dedos para os outros deuses. Incorporem-na ao Flógios. O batalhão da chama pode fazer bom uso dela, agora que está com 2 berserkers a menos. Nossa, Zé, muita coisa aconteceu aqui nesse trecho, hein? Meu Deus do céu. Não, tem bastante coisa mesmo. Ah, O que eu acho sacanagem do Cavaleiros às vezes é que é tudo Deus contra Atena, né? Sim. É tudo. Tem Ares, tem Ares, Poseidon, como que é a da de Asgard lá mesmo? Hilda. Hilda, Hades, é todo mundo contra Atena, Apolo, todo mundo. Deus não tá nem com humanidade, né? Só a Atena que quer defender todo mundo. Se eu fosse Atena, eu já me juntava os deuses, matava todo mundo e resolvia o problema. Né? Ah, meu Deus do céu. Vou lá morar no Olimpo, lá todo mundo é perfeito, não tem, né, esse monte de treta. É que o problema de Atena é que ela reencarnou como uma humana, né? Então ela não consegue não pensar na humanidade, né? Aí fica esse problema, né? Ela é uma deusa, mas encarnou num humano e conviveu com humanos, então ela meio que se sente um deles, fica esse dilema. E é que nem o Jesus falou, né? Tem que ter essa suspensão de descrença para poder correr a história, né? Mas eu até comentei com Jesus. A gente começa a ver uma história assim, baseada em Cavaleiros sendo contada, uma fanfic pelo Vince, por exemplo. A gente começa a ter vontade de criar uma história também, né? Então, eu acho que se eu fosse criar uma história de Cavaleiros, eu ia usar deuses que não foram usados, né? Porque assim, não sei se acontece com você. No caso aqui, ele tá usando Ares, que Ares eu acho que a gente nunca viu no Cavaleiros. A Ares aparece no Santiachou. Ela aparece no Santiachou que muita gente não conhece. Não, é porque assim, Ares, eu já fico imaginando aquela Ares do filme de Cavaleiros, aquela loirinha e tal. E aí eu fico meio que assim... Mas igual você falou, Ares realmente, né? Ares não, é um deus que não foi usado. Porém, o que eu achei interessante? Esse Ares, a gente vê que ele é um deus bem maligno, né? Ele não tem dó de nada, e você viu que ela tá contando negócio ali e tal, ele já fica meio dando risada. Eu achei legal assim, que ele parece ser mais maldoso do que Hades, por exemplo. Porque Hades é um deus do submundo, e eu achei que na saga de Hades que seria um deus, nossa, cara maligno pra caramba, o cara propriamente é o capiroto, né? E você vê que reencarnou no Shun, e ele é mais sério, mais contido, né? Agora esse Ares aqui é um deus que ele parece ser mais maligno do que o próprio Hades, né? Do submundo. Então, esse aqui parece mais um capiroto, digamos assim. Na verdade, a gente tem diferenças de Hades, né? Tem o Hades do Lost Canvas, que o do Lost Canvas já é mais brabo mesmo. Tanto que ele mata animal, mata a gente sem dó. Criança, mata os amigos dele lá. Isso aí já é brabo. Sim. Agora, do clássico mesmo, ele já parece que é mais... Ele quer conquistar o mundo, mas ele não quer matar ninguém, sabe? Tipo, ele até mata um outro ali, mas não parece ser tão cruel. O Ares aqui, ele tá parecendo ser um cara, tipo, minucioso.
que nem a Agatha tava falando, eu poderia já ter matado a Athena, poderia ter dado todo esse tempo lá. Ele, calma, tudo no seu tempo. Ele parece que, tipo, ele talvez na outra batalha que ele teve com a Athena, porque eles comentam muito aqui que teve uma batalha muito tempo atrás que eles não têm tantas informações, né? Então parece que nessa outra batalha, a Athena fez alguma coisa com Ares que feriu o ego do Ares. E ele tá meio que querendo essa vingança. Pelo que tá vindo sendo escrito aqui na história do Vincent. Eu tô sentindo isso. Então ele não tá com pressa de acabar com a Athena. Ele tá querendo ir devagar, fazendo ela sofrer, fazendo toda uma estratégia para acabar, sabe, machucando a Athena sem ser a parte do matado, acabar com ela de vez, entendeu? E esse Ares aqui, o que eu tô sentindo dele assim, se fosse um anime, ia ter que ser um anime que não fosse muito pra criança, assim. Por quê? Você vê que tem coisa de ritual, decepou a perna de um guerreiro ali, aí o outro foi perfurado, foi morto, não sei o que e tal, muito sangue rolando e tal. Então eu tô achando legal porque traz um peso pra história, né? Traz um drama mais assim. E sempre quando tem uma batalha, você fala, meu, já arrancaram uma perna de um personagem, já retalharam praticamente o outro, e o cara falando que o cheiro de sangue tava muito bom. Então você vê que é um negócio bem do mal, assim. Então, eu fico imaginando assim, isso aqui é um epílogo, né? Desse próximo arco, eu acho que vai ser um arco que se fosse ter uma classificação etária, tem que ser mais 15 anos, mais 16, porque no começo da história você já vê que é um cara bem maligno, bem sanguinário, e imagine quando chegar numa luta assim, sabe, pra valer mesmo, pra decidir e tal. Eu acho que vai ter um monte de guerreiro morrendo, sanguentado, perdendo braço, perdendo perna e tal. E isso é uma coisa que me agrada. Inclusive das obras atuais que a gente vê de Cavaleiros, né? Que a gente mais reclama é isso, né? Que as lutas não tem peso, não tem sangue, não tem aquela coisa da você sentir um perigo real, assim, falar, puta, eu tô tenso aqui na cadeira. Então, nessa obra do Vinci, eu tô achando bem legal isso, que ele, meu, não tem medo de botar sangue, de botar até coisa de ritual, né? Eu falei, puta, ritual, tá matando a pessoa, pegando sangue pra despertar o Ares lá, não sei o que e tal. Ao mesmo tempo, também eu fico nessa curiosidade de Jesus. O que que o Ares vai alegar pra querer, sei lá, tomar o mundo? Ele quer destruir o mundo ou ele quer reinar nesse mundo e transformar esse mundo mais, sei lá, dark, mais sanguinário? Porque do Hades tinha muito essa coisa, né? O Hades, ele era mais preocupado com ele mesmo, né? Que ele estava lá aprisionado, ele reencarnou no Shun, e ele queria primeiro, né, reencarnar, depois, sei lá, não sei se ele ia acabar com o mundo, ou transformar a humanidade numa coisa mais sombria e tal. Então eu tô curioso para saber esse Ares aqui, qual que é a intenção dele? É destruir o mundo e tudo mais? Ou fazer o pessoal, sei lá, os berserkers, todo mundo dominar o mundo e escravizar os humanos? Então, eu acho que esse epílogo está cumprindo bem esse papel de deixar você curioso de para onde vai esse próximo arco, né? Que nem o Rodrigo falou aqui no chat pra gente, ó, faz sentido a Ares vir com Ares, por ser a deusa da discórdia, e Ares, como deus da guerra, vai trazer discórdia. Faz sentido, Sim. faz sentido, Rodrigo. E a gente aqui, pelo que a gente tá lendo aqui, uma das coisas que eu vinha falando durante os capítulos foi que aquele pássaro que tava com a Atena era um pássaro sem vergonha, e realmente você vê É aqui... aquela coruja, não era uma coruja ou era o São Ah, Paulo? ela só fala que é pássaro, Era um não pássaro fala que que fica é lá na na janela. Na janela. verdade, ela tava só escutando. Ah, Nossa, era um pássaro cagueta. é o pássaro da Ares. Nossa, Eu, da hora. eu vim desde o começo. Quando eu vi esse bagulho do pássaro, foi uma das primeiras coisas que eu falei, que eu achava que ele era um espião. Mas durante ali o Vincent foi escrevendo umas coisas que eu fui ficando na dúvida, mas chegou aqui realmente é o pássaro da Ares, né? Espiãozão. Esse aí é um nozinho, né, que foi desatado, né? Porque realmente, quando a gente tava lendo o capítulo, ele citava muito assim, tem um pássaro aqui na janela. O pássaro fica aí repousando. Aí tem um capítulo que o pássaro não tá na janela. Aí até comentar, o pássaro não tá lá. Não ia ser à toa que ele ia ficar comentando esse pássaro. Sim. Então alguma coisa tinha. Agora a gente viu, é um pássaro cagueta. Ele ficava ali, eu sou um pássaro amiguinho de Atena. Só que ele tava só X9 ali, só ouvindo e indo lá levar informação. Então ele deve ter falado, né, o Iro foi lá encontrar com a Atena, não sei o que, aconteceu tal coisa. Com certeza. Oi, que da hora. E outra coisa que aconteceu aqui também é quando a Agatha tá conversando com Ares. Quando a Ares chega, a Agatha fala, a sua marca ainda não se desfez. Então eu tô achando que a Agatha tá sendo ou chantageada ou controlada de uma certa maneira. Ela não fez por conta própria isso daí que ela tá fazendo.
Ou. Eu acho que uma dessas coisas, porque o jeito que falou aqui, ela tá meio que uma agente dupla e tem hora que ela bate um pouco de frente ali com o Ares, meio que como se ela tivesse incomodada, sabe? Então eu tô achando que ela tá sendo controlada de algum jeito pra tá fazendo isso. Ela não tá fazendo por conta própria. Algo parecido com o Satã Imperial lá, né, do clássico aqui, quando dá o Satã Imperial na Iolia, né? O Iolia fica querendo matar alguém, só que alguns momentos ele tem uns lapsos que dá meio que uma dor de cabeça nele, né? E daí ele volta e tal. Ou seja, ele tá sendo manipulado por um poder. Nesse caso, eu acho que ela também tá, sabe por quê? Não tem aquele momento que ela fala aqui, ela começa a falar dos cavaleiros, não sei o quê, daí começa sair como que é? Uma lágrima gelada, como se fosse um suor. Uhum. Eu acho que assim, ela tá com essa marca sendo manipulada por Ares, e daí quando ela começou a falar dos cavaleiros, bateu aquele bagulho meio que voltando assim, só que como ela tá sendo controlada por o poder de Ares, manipulada, ela meio que volta a ser controlada, então fica esse conflito interno. Talvez tenha a ver com isso, talvez seja uma dica até do Vince, né? Pra gente sacar, mano, é tipo o Aiolha lá, tá? Não é que ela é traidora, é que ela tá sendo manipulada, e essa marca que Ares fez nela tá manipulando ela para ela fazer esse papel de agente dupla, né? E a outra coisa que o Rodrigo aqui também falou no chat, falou, a Agatha poderia ser realmente essa agente dupla que tá enganando o Ares e não matou a Jade, é só uma armação. Pelo contexto da história toda aqui, Rodrigo, eu acho difícil a Jade não ter morrido. Porque até então, no começo da história, a gente tem ali o Vincent sendo um pouco mais contido, entendendo que ele tá contando a história, desenvolvendo os personagens, e até um certo ponto eu não tava acreditando que talvez ele fosse matar personagens, entendeu? Pelo menos não nesse primeiro arco. Aí a partir do momento que ele vai lá e mata o Mir, mata a Aura, foi o momento que eu falei, puta, o Vincent tá, ele vai matar qualquer um que precise. Ele vai matar qualquer um que ele vê que vai dar andamento para a história dele lá e vai ser legal. Então, eu acho difícil de a Jade estar viva. Pode estar, por questão do jeito que aconteceu e do jeito que foi mostrado. Pode estar, porque ela meio que, como se ela desmaiasse ali naquela hora e o Iro fica bravo, fica louco da vida e naquele mesmo instante ele já é mandado para outra dimensão. Então, tipo, ele não sabe se por mais que a de Topázio, que estava lá, falou que a Jade morreu, tem uma possibilidade de ela não ter morrido, mas eu acho muito difícil. Eu acho que o Vincent matou mesmo. Outro ponto interessante também é os nomes, né? Tipo, Cicno, Cocalo. São nomes que dá vontade de botar no Google aqui e tentar descobrir o porquê que o Vincent escolheu esses nomes, né? Se foi apenas porque foi bonito, ou se tem alguma coisa nesse alguma personagem ligação, que vai né? ter uma ligação. Ligação de mitologia, né? Isso, porque o Kurumada sempre fazia, o Shiryu, é Shi, é o Ryu, que é não sei o que do dragão, aí Kokalo, Cicno. Será que tem a ver com o personagem, alguma referência, só achou bonito? Então depois vou até botar no Google esses nomes para ver. Eu não cheguei a pesquisar todos os nomes, mas nos primeiros capítulos lá eu acho que eu tinha pesquisado o nome do Iro, e daí eu cheguei a falar nos primeiros capítulos, não lembro exatamente, mas isso daí o Vincent ele tinha colocado realmente fazendo essa ligação mitológica, né? Então, Zé, segui aí, pá. Vamos lá então. Com um aceno de mão, dispensou-os. Agatha tratou de caminhar na frente. Escondia as lágrimas de sangue que escorriam. Acabou, Zé. Acabou, faltou só um pedacinho. Você parou, tipo, bem na hora. linhas pra trás. Eu nem tinha visto, você não tinha avisado. Né, e pior, que eu tava lendo ali, né, empolgado, o Jesus fazendo assim nos bastidores, assim, ó, um sinalzinho, corta, corta, corta. Aí eu cortei, né? Fizemos uma análise, fomos ver, faltava 2 linhas pra acabar. Aí sinalizou aqui, e aqui mais uma vez, a Agatha tratou de caminhar na frente, escondia as lágrimas de sangue que escorriam. Então eu tenho por isso aqui eu tenho quase certeza que ela tá sendo controlada. Sim. Porque senão ela não estaria escorrendo, porque ela foi mandada pro batalhão lá pra ser do batalhão de Flógios ali, pra ela trabalhar pra Ares, porque ela não pode voltar lá pro santuário, né? Eu acho interessante quando tem essa coisa de um deus manipular um guerreiro do outro, assim, a gente duplo, por quê? Com certeza não, né, porque eu não sei, né, mas digamos que é bem provável que
vai ter algum momento que a Agatha vai ter que lutar contra o pessoal lá do santuário, ou eles vão ver ela ali e vai ficar aquela coisa, pô, mas ela que tá traindo a gente. Só que eles vão ver que ela tá meio estranha, que não, né, o olhar dela deve estar estranho, tem alguma coisa que tá manipulando ela. Porém, se ninguém conseguir tirar esse, sei lá, esse encanto que ela tá sofrendo de Ares, vai ter que alguém lutar contra ela, acabar matando ela, e pode acontecer igual o Mestre Cristal com o Yoga lá no clássico, né, que o Mestre Cristal tá manipulado pelo santuário e acaba tendo que o Yoga matar ele, e daí quando ele vai morrer, ele meio que volta a si, começa a chorar e, tipo, volta ao normal e vê. Eu acho que pode acontecer isso com a Agatha também, né? Ela tem que lutar contra os guerreiros de Atena, mesmo ela sendo um deles. E, sei lá, no momento da morte dela, ela voltar a si e falar, pô, perdão, eu tava sendo manipulada, sei lá. Pode ir por esse lado, uma coisa interessante. Ou também pode ser que o Vince tá jogando a gente pra esse lado, pra depois ele falar, não, na verdade ela não tá sendo manipulada, não. Ela realmente é uma guerreira de Ares infiltrada. Ares pegou ela, sei lá, bebezinha, colocou no santuário, sabe, botou, sabe, viu que ela tinha um cosmo muito forte, e ela acabou se tornando uma cavaleira de ouro, e desde criança ela já foi orientada, ó, você é uma agente dupla, você vai virar cavaleira por causa do seu cosmo que é muito forte, mas você vai lutar pela gente. Agora, será que o Iro, Zé? O Iro pode ser o contrário, o Iro pode ser um cara que realmente também, porque o Iro ele surge no santuário junto com o bebê de Atena, né, meio misteriosamente. Pode ser que Ares viu que a bebê de Atena lá reencarnou, aí ele pegou o Iro e já mandou o bebezinho dele junto lá e falou, já que ela vai reencarnar, eles vão crescer, tipo, vão ter idade próximas. Aí pode ser que ele pensou, o Iro vai ser um cavaleiro meu também, então eu vou ter uma de ouro infiltrada e um outro cavaleiro ali infiltrado também. Só que o Iro pode ser que ele, apesar dele ser uma armadura que não é de Atena e tudo mais, pode ser que ele fique, não, eu de repente era pra ser um guerreiro de Ares, mas eu vou lutar por Atena, sei lá. Ou também não, né? Pode ser que ele seja revolucionário. Não, vou pegar esse protagonista e vai ficar do lado de Ares mesmo, pra eu pegar tudo de sopetão mesmo e ficar uma história bem diferente. Então, aqui, ó, pelo que você lembrou aí do Mestre Cristal com Yoga, e o Drigo falou aqui, ó, que pode ter sido a própria Agatha que destruiu a vila da Alexia e por pena salvou a Alexia. E eu tô achando que pode ser que vá pra esse lado do Mestre Cristal com Yoga. E a Alexia mate a Agatha por mais que ela seja a pupila da Agatha, ela gosta da Agatha, ela não sabe que a Agatha que matou a irmã dela, ela não sabe que a Agatha destruiu a vila dela, os pais dela e tudo mais. Então ela vai ficar com esse ódio da Agatha e vai querer matar ela. E nesse momento que ela consegue lutar com a Agatha e matar a Agatha, aí ela volta e conta pra Alexia que daí vai dar uma emoção, porque ela conta, não, eu tava sendo controlada, eu não fiz por conta própria, e naquele momento eu só consegui salvar você, eu não sei, porque tá, então eu acho bem interessante, é uma possibilidade de acontecer, e o Drigo também chegou a comentar ali, né? E o negócio do Iro, eu não sei, cara, eu não sei pra onde vai a parte do Iro, porque o Ares, ele tá muito interessado no Iro, e o Iro, ele tá ficando muito poderoso, ele tem um cosmo já acima dos outros, não é normal, não é comum, a armadura dele não é comum tá lá no santuário, só que ele teve, tipo, às vezes o Ares pode ter colocado ele lá mesmo, e depois vai chegar lá, Iro, você é meu filho. Estilo. Da hora. Estilo um Darth Vader lá com o Luke lá, né? Isso que dá vontade de criar a história, né? Se não for isso daí, já seria da hora uma história dessa. Mas do Iro tá numa batalha, o Iro fala, não, eu, apesar de ser de Ares, vou lutar por Atena. Chega na hora do vamos ver. Aí ele fala, Iro, você é meu filho. Nossa, vai ver. Daí só que ele não esperaria que o Iro fosse se aproximar tanto, gostar tanto do pessoal, porque ele entendia que o Iro realmente ia ser o Cavaleiro de Carina, e ele sendo o Cavaleiro de Carina, ele saberia que os outros iam ter preconceito com ele. E nesse preconceito, o Iro ia ficar bravo. E daí ia ficar meio naquela, ajuda o santuário ou não ajuda o santuário? Só que, aparentemente, pela história, a galera ficou no começo meio receosa com ele, só que hoje em dia não. Todo mundo gostando dele, porque ele tá ajudando o santuário, ele tá descobrindo as coisas, ele tem amizade com todo mundo, fez amizade com a Atena. Então, talvez a tática do Ares não estava esperando que ele se apegasse tanto ao santuário, entendeu? Talvez ele sofresse mais com preconceito. E aí pode seguir por esse rumo a história.
Mas espero, Zé, que nós não esteja estragando as ideias do Vincent, É. entendeu? Porque nós tá contando tudo aqui que nós tá achando e depois ele fala, puta, eu ia fazer aquilo, agora eu não vou fazer mais, porque os caras estão falando lá, pô. Ou então, aí que presunção. Ou então a história dele não é mais simples que isso, só que ele vai ver nossas ideias que vai falar, puta, vou botar esse bagulho nas histórias aí, porque é boa ideia. Bom, o outro vai ser pai, não sei de quem, não sei o que, né? Mas enfim, mas é aquele negócio, né? Pode ser que a gente tá falando nossas ideias aqui, alguma coisa te acerta, alguma coisa a gente é. Igual o pessoal que mandava no direct, né? Com as teorias lá. Alguns acertaram algumas coisas, outros erraram. E isso que é legal de Cavaleiros, é sempre tem. Igual quando você assistia na manchete, você assistia, aí reunia com os amigos, criava as teorias. Aí assistia os capítulos, algumas teorias comprovavam, outras não. E Cavaleiros é uma novela mexicana, Zé. É um monte de personagem ali interagindo e reviravolta, traição, conspiração, mistério, drama. É isso que caracteriza, né, Cavaleiros. E daí, Zé, vamos lá. Primeiro arco aqui, vai. O que você achou, assim, no contexto geral? Você gostou? Manda Ó, sincero, Zé. isso que eu ia falar pra você, Sincero, isso que eu acho legal. Ó, Sincero, a Zé. gente poderia aqui ficar babando ovo assim. Não, o negócio é perfeito. Pode morrer Kurumada, eu vi se assumir o lugar dele na Toei que tá tudo perfeito. Não, é gosto pessoal. Que nem eu falei pro Jesus. Meu balanço geral, no começo da história, eu gostei bastante daquela criação do universo, criação dos personagens. Aí chegou um momento que eu falei assim pro Jesus dos bastidores. Eu falei, Jesus, gostei muito da história dos bastidores, mas tô sentindo falta da ação. Tá faltando aquela coisa de luta, de drama, não sei o quê. Aí o Jesus falou, calma, Zé, ele tá preparando o terreno, tá botando o time em campo, treinando pra depois os caras começar a jogar. Aí eu falei, beleza. Quando eu já tava meio, puta, quero ver logo, aí começou a ter luta, a ter ação. Eu não gostei daquela parte dos gigantes lá, que eles lutam contra os gigantes, negócio de areia e tal. Eu não gostei dessa parte, mas é coisa pessoal minha, pode ser que o Jesus pode ter gostado, até perguntar pra ele depois. Essa parte eu não gostei, essa parte eu acho que foi a parte da história que eu senti que deu uma baixada e que me tirou um pouco da história. Ah, vão lutar contra gigantes, acho que essa coisa de gigantes em cavaleiros é uma coisa que eu não gosto. Daí essa parte eu acho que deu uma baixa, só que em seguida começou aquilo que eu esperava. Muita luta, muita ação, e as lutas foram até mais sanguinárias e pesadas do que eu imaginava que seria. Então, isso daí me pegou demais. Eu falei, pô, da hora, porque ele criou o cenário, criou os personagens, daí agora ele tá fazendo a gente sentir falta dos personagens que estão morrendo. Porque como ele criou toda uma relação, todo um conjunto ali de ideias, assim, quando o personagem morria, você sentia a falta dele. E você via que como ele tinha uma interação com os demais foram sentindo falta dele, tinha aquela coisa de querer vingança, de querer sentir aquele drama, não sei quem chorando porque fulano morreu e tal. Então, eu achei bem interessante isso, que pra mim, se tirasse aquela parte dos gigantes ali e se no começo acelerasse um pouquinho mais pra parte da ação, pra mim seria a obra perfeita, mas é gosto. Pode ser que teve pessoa que vai falar, não, gostei da parte dos gigantes, não, gostei que ele demorou pra entrar na parte da ação, porque daí ele construiu mais aquele background dos personagens, então quando rolou a ação, ficou legal. E nessa parte final aqui, pra mim, ficou. Acaba esse arco em alta. Por quê? Você já teve desse arco pequeno todas as coisas que a gente gosta em Cavaleiros, que é drama, ação, emoção, intriga, reviravolta. Os personagens também muito bem desenhados, então você começa a ver os personagens ali, você já imagina na sua cabeça eles lutando, se movimentando, imagina a trilha sonora, aquele clássico imitando do Araki lá do clássico. Então, pra mim, cara, se eu fosse dar uma nota assim pra esse arco, eu daria nota 9. Por que não 10? Porque teve aquele ponto dos gigantes que pra mim eu não gostei e tirou um ponto. Mas, pô, uma obra que teve só uma coisa que eu não gostei em 19, 20 capítulos, e se você for ver, cara, são poucos capítulos, ele conseguiu criar todo um universo, criar todo um monte de personalidade em cada personagem. Não foi uma coisa vazia, foi uma coisa que ele deixou bem preenchido o terreno e dá pra ele fazer agora várias histórias. Dá pra fazer até pegar cada personagem e fazer uma história paralela deles, assim. Achei bem interessante. Então, pra mim, vai, nota 9. Agora vamos lá, Jesus. E você, Jesus? Eu não tenho muito tirado, né? Que o Zé falou bem aqui, foi bem completo, mas
Como eu leio bastante, né? O Zé lê também, só que ele lê outros tipos de livro, né? Eu já leio mais livro de ficção, de fantasia e tal. O Zé é Autoajuda. autoajuda, biografia. É, Então são livros diferentes, né? sim. Então eu consigo entender que o Vincent realmente, igual o Zé falou ali, estava criando um terreno para chegar no ápice. E tanto que as lutas pelas armaduras foram bem breves, foram bem rápidas. O primeiro combate lá contra o Cavaleiro de Escultor foi uma coisinha bem rápida, bem tranquila. A dos gigantes foi um pouco mais detalhada, então, tipo, falar, gostei do gigante em si, sei lá, pra mim tava ali um inimigo, ok. Mas a luta, o contexto em geral na parte dos gigantes, eu gostei do jeito que foi contado. Mas o gigante estando ali ou não estando, pra mim não. Poderia ser outro inimigo ou não, tal, mas gostei também. As referências que o Vincent trouxe do clássico, eu gostei também. Espero que ele traga mais algumas, né? Ele trouxe o Kiki, falando das armaduras, comentando da Marin, das constelações que sumiram dos 5 de bronze. Então eu gostei também. E depois, que né, durante os capítulos eu fui falando, que veio só vindo numa crescente. Que as lutas foram ficando mais fortes, mais sanguinárias. A partir do momento que o Mir morreu, eu já comecei a ficar tenso de poder morrer outros personagens. E depois morreu a Aura, que eu não estava esperando que a Aura fosse morrer, pelo menos aqui no primeiro arco, no primeiro livro. Então, daí você começa a criar aquele carinho por certos personagens e começa a ficar com medo que qualquer um pode morrer. E depois, a partir desse momento, das emoções, das lutas e tudo mais, foi tendo as intrigas, que você foi ficando na dúvida de quem era. Poderia ter um infiltrado no santuário, quem seria, como seria, por que tá fazendo isso? Então vai gerando várias dúvidas em você que vai te deixando preso na obra, né? Você querer saber mais, querer ler mais. Igual o Zé falou, ele poderia. O Vincent já chegou a comentar lá nos stories dele, quem quiser segue lá. Eu não. Depois qualquer coisa você coloca aqui na descrição, Zé, o Instagram. Eu não lembro o Instagram de cabeça do. Se não me engano, é Diogo Underline Arte, mas eu vou ver certinho. Vai estar Então, esse é o dos desenhos, né? O do Vincent é o Desatando Nós. Eu não lembro o Instagram. Eu vou pôr aqui na descrição. Depois coloca na descrição, que de verdade de cabeça eu não lembro. Mas ele posta nos stories direto lá e tudo mais. E daí ele chegou a comentar que ele, depois que finalizar esse arco, ele vai dar um tempo para poder seguir pro próximo arco. E nesse tempo ele não vai ficar parado, ele vai fazer algumas coisinhas. Então eu tô achando que ele vai pegar histórias de personagens que a galera gostou, né? Estilo, tipo, talvez a Jade, que morreu aí, a Aura. Personagens para ter um background ali, para você conhecer um pouco mais o personagem e ficar mais interessado na obra. Aí o Zé falou, dei 9. Dei 9 na nota aqui e tal. Eu vou ficar no 9,5, vai. Já que eu gostei um pouquinho mais, para mim tá quase perfeito, né? Tirando algumas horas ali que às vezes tinha capítulo que, sei lá, eu não vou lembrar um capítulo, mas um capítulo que não acontecia nada, que não levava, tipo, acontecia um mínimo de coisa assim que poderia ser um pouco mais complexo. Mas daí também aí estaria sendo chato demais, né? E também eu vou deixar esse meio ponto aí pro Vincent tentar pensar e melhorar mais. Ele falou, onde será que eu errei? Eu tenho que melhorar mais. Vou consertar aqui pro É que o Vincent, ele tava levando em conta o anime clássico, certo? O anime clássico, eles não economizam a animação. Então ele tava tipo assim, esse trecho aqui, ó, quando virar um anime, eu tô economizando aqui um pouco na história para os caras gastar um pouco menos nesse episódio, para no próximo, que vai ter muita luta, eles gastarem mais, né? Talvez seja isso, o que você acha? Eu não sei, se ele tem a pretensão de fazer um anime, né? Que é um negócio muito caro de fazer, não sei que a Toei chega pra ele, vou bancar a sua obra. Aí é complicado. Mas, no geral, no balanço geral, aqui no primeiro, o Vincent trouxe de tudo. Emoção, luta, empolgação, tristeza, luto. O gancho aqui pro próximo ficou muito interessante, ficou legal. Sendo sincero, eu por mim teria terminado no 20 e não tido esse epílogo agora. E esse epílogo ser o prólogo do livro 2. Mas pra gente ficar mais curioso, porque ia terminar mais curioso. Aqui daí você tem um pouquinho da história, né? Você já sabe do pássaro, você já sabe que a Agatha foi lá, vai ser de Ares e tal. Então, se tivesse terminado no outro lá, você ia falar, para onde a Agatha fugiu? O que ela vai fazer? Onde o Iro tá? O que será? Daí você ia ficar mais curioso ainda. Mas isso aí é questão de gosto, né, Zé?
Mas esse pássaro cagueta aí pra mim foi muito da hora. Ó, o Rodrigo, Andarinho fica na janela ele só ouvindo as coisas. o Rodrigo aqui, ó, falou aqui, ó. Pra ser 10 tinha que ter o Marinho. O Rodrigo quer que é o Marinho, ô, Vincent. Aí você vê aí, você Ele vai já- querer colocar ele ou não. Ele botou a Seika lá no lugar, né? É Seika verdade, tem a participou Seika lá. também, interessante. Então, foi. A gente já falou aqui das nossas teorias do que pode ser que aconteça, a gente já deu as nossas notas, já conversou. Então, parceria com o Hakuren. Aí, Vincent, a ideia do Drigo aqui, ó. Vai lá no estúdio Hakuren, conversa com eles, apresenta a sua obra, vai aqui, né? Aí que os caras gostam. Aí você consegue trazer um anime. Então, acho que é isso, né? Tem alguma coisa pra falar? Eu queria no chat ali algumas teorias. Agatha vai morrer para ajudar o santuário. Acho que Hiro não vai trair. A trilha sonora que deveria ter na morte da Agatha e ela contando a verdade. A trilha do Yoga versus o Camus. Não, realmente, né? Não, Na hora que ela vai morrer, botar aquela trilha do Yoga com o Camus, né? Que é aquela bem triste, assim, aquele violino, né? Se realmente acontecer de a gente continuar aqui a parceria, ter mais episódios, vir com outro arco, se acontecer isso daí, na edição eu faço questão de colocar a trilha sonora, pode deixar. Olha lá, ó. Imagina o Hiro versus Alexia e Thales. Se o Thales estiver vivo, né? O Thales a gente sabe o que aconteceu, né? E aqui se o Hiro virar inimigo e tiver que lutar, certo? Mir eu senti, mas a aura foi de partir o coração. Eu queria pegar esse comentário para falar até com Jesus, né? Que o Vince, na rede social dele, ele colocou lá, né? Que provavelmente vai ficar 6 meses, né? 6 a 8 meses sem ter, né? O próximo arco, que ele vai estar criando, escrevendo e tal. Mas quem sabe, para não ficar tanto tempo parado, ele pode criar uma mini história, um conto ali sobre algum personagem, assim, que foi carismático, aprofundar um pouco mais nele. Não sei se é a Aura, mas se eu fosse o Vince, escolhia ela para fazer uma história assim, um background melhor dela, uma coisa assim para trazer um pouco ela de volta uma personagem, porque é uma personagem de muito carisma, né? E que o fim dela foi, meu, a parte, acho que foi um dos pontos altos, assim, Foi da o... história. Que eu não esperava, não esperava. Quando eles encontram ela lá, cheia de sangue, ele detalhando ainda com a marca nas costas, e ainda assim ela lutou ainda com quem atacou ela pra tentar ficar viva, mas não deu. Ali foi E forte. ela deixou ainda nos estudos dela ali uma dica, assim, um negócio ali pra eles verem, tipo. Ou seja, cara, foi uma cena assim que eles colocaram também, que tava cheio de sangue, eles ficaram ali tudo chorando ali, soluçando, tava do lado do corpo dela, tudo sanguentado no chão. Meu, foi um negócio bem dramático, assim, que realmente aquela trilha do Yoga, do Camus ali, encaixaria perfeitamente. Né? Então, vamos ficar esperando o próximo arco aí ansiosos, né? Esperar quando o Vincent vai trazer. Que nem eu falei, na descrição vai estar o Instagram do Vincent para quem quiser acompanhar e quiser saber mais da obra, conversar diretamente com ele, vai estar aí na descrição. Lembrando sempre, esse daqui é o último do arco. Então, o próximo, quando for ter do Desatando Nós, vai ser a entrevista com o Vincent. Mandem pra gente lá as mensagens de vocês no direct, lá no @podcast Cavaleiros do Zodíaco no Instagram. Aí vocês podem perguntar diretamente, ou quando tiver a entrevista, vem na live, que na live vocês vão poder perguntar diretamente no chat ali, no @jogando underline em casa. Vocês conseguem perguntar diretamente e já conversar direto e tirar suas dúvidas, as suas conclusões diretamente com o Vincent. Então vai ser uma entrevista legal aí. A gente ainda tem que marcar a data, né? Vai combinar ali certinho com o Vincent para trazer aqui para mostrar, para entrevistar ele, né? Para conhecer mais do Vincent. E, como sempre, galera, quem puder, ajuda a gente divulgando o podcast para mais pessoas, para quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco, tá? Também, não consigo apoiar com dinheiro, com alguma coisa assim, vai lá na Aurelo, dá um play na Aurelo, segue a gente na Aurelo, cada play dado lá na Aurelo a gente ganha uns centavinhos e vocês ajudam o canal aqui a monetizar, tá? Essa live, né, esse cast vai estar postado nas principais plataformas de podcast. E também quem quiser assistir, pode assistir no Spotify, só que no Spotify é pelo Spotify Premium, tá? Tô esperando ainda o Spotify contratar nós ou pagar nós para poder
para poder continuar divulgando mais aqui Spotify Premium. E também toda semana eu posto esse episódio lá no YouTube também, @podcast Cavaleiros do Zodíaco. Se vocês seguirem lá no YouTube, vocês conseguem assistir também, sem precisar pagar um Spotify Premium. Certo, Zé? Mais alguma coisa, Zé? Ah, fiz o jabá, e agora? É isso aí, falar pra galera, manda no direct lá, além das suas teorias, mandem perguntas para o Vince, que a gente quer fazer um cast bem completo com ele, né? Falar da vida dele, da história dele com Cavaleiros, como que ele acompanhou também Cavaleiros na época da Manchete. E também em relação à história, né? Como que surgiu a vontade de fazer história, da onde ele tirou referência, se ele foi escrevendo de cabeça ou se ele começou a ver outras obras, que nem a Jesus falou assim, às vezes pega uma coisa de Star Wars, né? Sei lá, uma coisa de Star Wars, uma coisa de Cavaleiros, uma coisa de novela mexicana, uma coisa de outra, sei lá, da onde ele tirou As referências da referências vida. e tal. Ou se foi tudo só de Cavaleiros, ou se outros mangás. Enfim, fazer uma coisa bem... Tentar cavar o máximo possível da onde ele tirou essa história, porque é uma história que é bem legal. Personagens também, né? Se ele já desde o começo pensou no Iro ser o protagonista, ou se foi depois, o porquê que ele é o golpe de fogo, se tem uma coisa... Eu tenho essas curiosidades, assim, de cada personagem, da onde ele tirou as referências e tudo mais, e também da história, né? Pra onde que vai, se ele pretende lançar uma versão física desse arco pra quem quiser comprar, ele, sabe, tem que ter 40 pessoas, daí ele consegue imprimir 40 e vender, ou se não, é só uma coisa digital mesmo. A gente tem essas curiosidades e também coisa da obra, né? Pra onde vai essa história. Enfim, a gente tem um monte de perguntas já que a gente pretende fazer. E a gente quer que vocês também, ouvintes, mandem perguntas de vocês. Pra gente incrementar ali e deixar uma pauta bem legal pra entrevistar ele, né? Aí o Rodrigo falou aqui, ó, parabéns para vocês, foi muito bom acompanhar tudo no podcast, valeu. Eu que agradeço todo mundo que acompanhou, todo mundo que mandou as teorias, todo mundo que conversou com a gente. Foi muito bom fazer a leitura aqui, eu gosto bastante de fazer leitura, de fazer as vozes dos personagens, fazer gracinha. Eu gosto bastante. Então, acho que por hoje é só. Valeu, falou e até mais, galera.